Olá pessoal, meu nome é Igor César, sou estudante de agronomia aqui na UFLA, atualmente estou no meu 8º período e esse trabalho ele está direcionado ao trabalho final da disciplina GAG 169, cultura do milho, no qual eu vou abordar aí o que foi discutido no podcast do canal Mais Milho, podcast número 20, que fala sobre correção do solo visando altas produtividades. Pessoal, antes de começar a tratar do tema que foi trabalhado nesse episódio do podcast, eu gostaria de apresentar para vocês essa lavoura de milho aqui da UFLA. É uma lavoura experimental, ok? E gostaria de desejar também a todos um ótimo vídeo, que os conhecimentos que forem apresentados aqui, os dados que forem apresentados aqui através do episódio 20 do podcast Mais Milho, possam agregar aí no conhecimento de todos nós, ok? Pois bem, para a gente poder introduzir esse assunto, a gente tem que entender que o Brasil hoje ele é muito competitivo no que diz respeito à produção e exploração do milho. E, consequentemente, é necessário para o nosso sistema que a gente estabeleça um sistema mais resiliente e sustentável de produção. Então, essa correção e posterior construção do nosso solo, ela vai fazer com que o nosso sistema seja mais resiliente, ele suporte mais intempéries, seja cada vez mais sustentável, gere mais lucro e dê cada vez mais retornos aí para os produtores rurais. Pois bem, para a gente poder começar a entender essa correção do solo, a gente não pode deixar de falar de acidez do solo, né? Hoje os solos brasileiros, solos tropicalizados, eles sofrem muito com a acidez, sendo o principal agente dessa acidez o alumínio. O alumínio, além de ser tóxico, devido à hidrólise da água, né, que ele atua, ele vai liberando cargas H+ para a solução. Com isso ele vai acidificando o meio. E hoje o nosso principal material para corrigir é o calcário, né? Então eu vou abrir mais um parêntese aqui para poder falar sobre outros agentes que acidificam o meio, como atividade microbiológica, a exportação, né, das nossas bases do sistema pelas culturas agrícolas, adubação nitrogenada também acidifica o meio. Então, voltando aqui, né, fecha aí o parênteses, voltando a falar aqui, o calcário hoje é o nosso material, a nossa matéria-prima para correção da acidez do solo. Então vamos lá. Quando a gente fala em correção da acidez, né, a gente utiliza o calcário, ele vai elevar, né, o nosso pH e vai aportar no nosso sistema também cálcio e magnésio, né, que são macronutrientes catiônicos extremamente interessantes, extremamente importantes, na verdade, para o nosso sistema de produção. E além disso, hoje já está surgindo uma tendência, né, que é o trabalho para elevar os teores de cálcio e magnésio, fugindo um pouquinho do que o pessoal costuma fazer, que é abordado na literatura, que são aqueles cálculos onde você trabalha com a saturação de bases, cálcio, magnésio, potássio, né? E o pessoal, principalmente consultores e os pesquisadores agora da nova linha de pesquisa sobre o calcário, principalmente, estão utilizando esse método de elevação de bases de cálcio e magnésio. Esse método, ele recomenda que se utilize, principalmente em áreas de abertura, de 10 até mesmo 12, 15 toneladas de calcário. E isso foi discutido no podcast, onde o entrevistado falou, né, que muitos produtores têm esse receio, mas que essa alta dose ela vai reagindo ao longo do tempo, né, auxiliando a construção desse perfil do solo, auxiliando a manutenção desse pH, e é um manejo melhor do que se fizesse, por exemplo, 10 toneladas dividido em 5 anos, o que daria 2 toneladas a cada ano, e não seria tão interessante quanto aplicar tudo de uma vez. O manejo seria o mesmo, então, aração, uma gradagem, incorporação, né, desse calcário a profundidades, inclusive também já aplicando o fósforo e o incorporando
em profundidades aí de 30, 40, 50 centímetros, porque no sistema de produção, aí, principalmente hoje, que o padrão é um plantio direto, seria a única oportunidade, né, que você teria de fazer esse início, esse start bem feito. Hoje, um grande problema das áreas aí que foram abertas de forma incorreta, ou melhor dizendo, de forma que utilizaram baixas doses de calcário, é justamente o reset de áreas, né? É um termo muito utilizado hoje para descrever esse tipo de situação. Outra questão também que foi levantada é que se a calagem, né? Calagem, conforme ela vai aumentando o pH, a tendência é que os nossos micronutrientes catiônicos eles sejam reduzidos. Com isso, é muito importante planejar, né, a entrada aí com adubações, pulverizações aí com micronutrientes. Lembrando que a falta destes, principalmente aí boro, zinco, aí, interfere muito na nossa produtividade, né? Plantas aí que sofrem deficiência de zinco, geralmente têm os internódios muito curtos, por exemplo. Isso é só um exemplo que é bem didático no milho. Então, falando sobre cálcio e magnésio aqui, então, é muito importante que a gente se atente ao balanço cálcio e magnésio, né? O entrevistado, ele é mestrando em fertilidade do solo e ele disse que o sítio de absorção, por exemplo, do potássio, ele é apenas um, mas o de magnésio, ele não é seletivo. Ou seja, quando a gente faz essa calagem em altas doses, faz uma potassagem corretiva e não entra com um fertilizante que auxilie, que entregue magnésio para o nosso sistema, o magnésio acaba por ser deixado ali de lado, né, entre aspas, nessa corrida de absorção pela raiz. Então é interessante com que a gente entre, né, com um manejo aí de fertilizantes que tenham aí magnésio em sua composição, para que ele não falte no nosso sistema. Pessoal, falando então um pouquinho sobre o gesso, né, o gesso ele está sendo utilizado no sistema de produção até como forma nutricional, né? Logo em seguida vem aí as correções de camada, as correções não, né? As melhorias das condições das camadas subsuperficiais, né? Neutralizando a atividade do alumínio tóxico, mas no fator nutricional do gesso está no seu aporte em enxofre e cálcio, né? O enxofre, esse que é muito importante aí na metionina, na formação das cadeias de aminoácido, proteínas, enzimas. Perguntaram a ele se você faz o manejo com super simples, né, todo ano, ou nos momentos de repor o fósforo, se você deve fazer a gessagem, né? Lembrando que o super simples ele aporta aí aproximadamente 18% de fósforo, 10, 11% de enxofre. A resposta foi que sim, né? Principalmente quando ele é casado com o gesso. Então, repetindo, auxiliar aí a planta com o enxofre, não só do super simples, mas também do gesso, é de suma importância para uma alta produtividade. Então, pessoal, foi levantado nessa discussão do enxofre uma pesquisa que realizaram e tomaram como resultado muito satisfatório, que é o seguinte: para cada saca foi necessário produzir, com a presença do enxofre na parcela, foi necessário para produzir uma saca 0,9 quilos de nitrogênio, né? E para produzir uma saca na parcela onde não foi aplicado o enxofre, foi necessário 1,3 quilos por parcela, né? Isso mostra então que a gessagem, né, ao primeiro momento de forma nutricional e também não deixando de linkar isso a sua construção do perfil, sua neutralização do alumínio tóxico, como já foi discutido, ele com a hidrólise da água ele vai acidificando o meio. Esse manejo aí de construção de perfil, hoje nós temos perfis construídos aí acima de 60, 70, 80, até 1 metro, né, que são aí os campeões de produtividade. Alinhar essas técnicas aí, a gente auxilia no desenvolvimento de maiores raízes, repetindo, na resiliência do sistema, no suporte
aos veranicos, absorção de nutrientes que estão aí fora da zona radicular e obviamente ganhos de produtividade muito satisfatórios no nosso sistema. E levar o cálcio em profundidade, né? O cálcio, onde tem cálcio tem raiz, né? Isso foi muito discutido no podcast. E aonde tem raiz, né? Onde tem raiz e profundidade, o nosso sistema ele vai ser mais resiliente, ele vai ser mais sustentável, ele vai se pagar com mais facilidade, porque por exemplo, ele pode resistir a veranicos, né? Absorvendo essa água que está em subsuperfícies, em camadas mais profundas do nosso perfil do solo. E ele pode também, a exemplo do potássio, né? Quando a gente tem aí uma grande quantidade de cálcio e magnésio na camada de 0 a 20, e esses se absorvem mais fácil nos colóides do solo, por serem divalentes. O potássio, como ele é monovalente, ele perde nessa disputa aí para ser absorvido nos colóides do solo e pode ser lixiviado para camadas aí onde um sistema que eu não tenha profundidade em raízes, eu vou perder esse potássio. No caso de um sistema onde a gessagem foi bem feita, o perfil foi bem construído, o gesso auxilia nesse maior volume radicular em profundidade e a gente consegue captar esses íons que anteriormente poderiam estar sendo levados para fora da zona de absorção radicular, né? Outro fator muito importante a respeito do gesso é que antes de aplicá-lo, a gente tem que olhar na nossa análise de solo de 0 a 20. Se os nossos teores de magnésio e de potássio estiverem baixo, né, e a gente vai e aplica aí uma grande quantidade de gesso agrícola, o gesso, o sulfato, né, do gesso, que é o mesmo que atua sobre o alumínio, pode atuar aí sobre o cálcio, sobre o potássio e sobre o magnésio, e esses em baixa quantidade então vão ser solubilizados e vai faltar na camada de 0 a 20. Então, repetindo a importância aí da fosfatagem corretiva e de entrar com adubos aí que aportem fontes de magnésio também, ok? Então falamos aí sobre acidez, sobre calcário, sobre cálcio e magnésio e sobre o gesso nutricional. Foi levantado outras questões também, aí já dos ouvintes que gostariam de saber sobre algumas técnicas de manejo, já que esse podcast aí eles discutiram muito estratégias que estão sendo feitas, né, discussões que estão sendo levantadas na região do Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, né, que é uma nova fronteira agrícola aí de grãos que nós temos hoje no nosso país. Então uma foi justamente essa, sobre o parcelamento do calcário, sobre a viabilidade desse parcelamento, por exemplo, em um sistema de abertura, que então foi dito que não, né, poderia se jogar toda essa dose de calcário, feita aí o manejo correto aí da sua posterior incorporação, já que o calcário sabemos que ele é pouco móvel no solo. E é muito interessante hoje também linkar isso com agricultura de precisão. A gente conseguir identificar talhões ou mesmo áreas, não necessariamente o talhão completo, mas áreas que estejam abaixando a nossa média de produtividade. E com isso, com que a gente consiga atuar sobre elas, que a gente consiga ver o manejo que pode ser proposto, se é uma questão de fertilidade, se é uma questão de física do solo, se é uma questão de posicionar talvez um cultivar diferente, um híbrido diferente. Então isso é muito interessante. Então, recapitulando, construir o perfil do solo, construir a fertilidade, começa acima de tudo, não existe receita de bolo, começa acima de tudo com a análise de solo bem feita. Se o calcário vai ser aplicado esse ano ou ano que vem, isso a análise pode nos dizer. Fazer bem feito para evitar um reset da área, ou para evitar um reset prematuro da área. O gesso agrícola também influenciando a resiliência do nosso sistema, o aumento de raízes em subsuperfície, coisas que sejam recomendadas para a nossa cultura para evitar esse desperdício também. E acima de tudo, fazer bem feito, fazer instalação extremamente bem feita. Acima de tudo, esse é o recado para que a gente tenha um sistema cada vez mais sustentável. Tá? Um grande abraço e até a próxima.